Era pouco mais de 6 da manhã quando Marcos Azevedo estacionou sua picape na frente da estação repetidora La Cieneguilla, no coração do Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Ele parou diante do armário número 12, como fazia todas as semanas. Mas algo estava errado. O cadeado que protegia o compartimento não era o mesmo que ele havia colocado 2 anos antes. Este parecia mais antigo, com a chave mais gasta nas bordas. Mesmo assim, ele o abriu. O que encontrou lá dentro o deixou sem palavras por um instante. O transmissor de rádio de banda lateral que, segundo os registros oficiais do parque, havia sido destruído em um incêndio em 1994, depois que uma equipe de resgate se perdeu na face norte, estava ali, intacto. E quando ele tocou a bateria para verificar, ela ainda estava morna, como se tivesse sido usada minutos antes. Marcos trabalha há 11 anos na administração do parque. Sabe distinguir uma peça enferrujada de uma bem conservada. Esta não tinha um pingo de ferrugem. Só 3 riscos paralelos curtos na carcaça de plástico, todos inclinados para o mesmo lado, como feitos com pressa por uma faca. O que ele não sabia naquela manhã, porque ninguém no parque se deu ao trabalho de cruzar os arquivos, é que essa mesma marca aparece descrita em relatórios de incidente de pelo menos outros 4 parques nacionais do país em décadas diferentes, assinados por pessoas que nunca se conheceram entre si. Algo vem se repetindo há meio século nos lugares onde a montanha se fecha sobre si mesma e ninguém revisa os arquivos antigos. O padrão é sempre o mesmo na forma, embora mude o objeto. Algo que o papel diz destruído, perdido ou entregue a uma família volta, intacto, no lugar errado, com aquela marca em cima. Ninguém no sistema de áreas naturais protegidas conseguiu explicar por quê. Às vezes é um rádio. Às vezes, como você vai ver, é uma mochila, uma fotografia, um caderno de capa dura ou simplesmente um risco deixado em um poste de madeira. O objeto muda. A marca não. Marcos guardou o transmissor em uma sacola de pão, porque a estação não tinha nada melhor à mão, e desceu para reportar. Quando chegou à guarita de controle, já não se lembrava bem da hora exata em que encontrou. Isso também lhe pareceu estranho. Aqui, Marcos, estação La Cieneguilla. Encontrei um equipamento que está no dossiê de 94, o da equipe. Muda, reportou pelo rádio, com a sacola de pão ainda na mão. Repete isso, Marcos. Que dossiê? Respondeu Juliana Mendes, operadora de turno, com voz de quem ainda não tinha acordado direito, o que diz que queimou. Está completo. E ainda liga, chefe. Muda. Do outro lado, só se ouviu, por vários segundos, o barulho de pastas velhas sendo movidas rapidamente sobre uma mesa metálica. A equipe desaparecida de 1994 tinha 4 integrantes. Subiram em 9 de outubro para revisar uma linha de repetidores depois de uma tempestade e nunca desceram. Encontraram 3 corpos nos 18 dias seguintes. O quarto, um técnico de rádio chamado Gustavo Lima, nunca apareceu, e seu equipamento foi dado como destruído no incêndio que consumiu a caseta original. 30 anos depois, aquele equipamento está sobre a mesa de um supervisor que nem havia nascido quando Gustavo subiu aquela montanha. Como chega um aparelho incinerado a um armário com um cadeado novo, em uma estação reconstruída completamente em 2003? Isso é a primeira coisa que ninguém em Cumbres de Monterrey consegue responder. A segunda veio um pouco depois, quando alguém finalmente se deu ao trabalho de revisar o registro automático da estação, que marca toda vez que um rádio é ligado na frequência do parque. Durante a semana em que o transmissor foi encontrado, o registro digital mostra 3 transmissões curtas na frequência de resgate. As 3 ocorreram de madrugada. As 3 duram menos de 4 segundos. E as 3 estão marcadas pelo próprio sistema, com o indicativo da equipe de 1994. Um indicativo que foi cancelado há 30 anos e que, segundo o engenheiro que revisou o log, não deveria poder ser gerado nem por erro. O supervisor mandou transcrever o áudio. Não há palavras, só uma respiração e, no final da terceira transmissão, um golpe seco. Como uma ferramenta caindo sobre pedra. O técnico que fez a transcrição anotou, sem que ninguém perguntasse, que reconhecia aquele som. É o mesmo que faz uma picareta de gelo quando se crava na rocha. Ninguém pediu essa comparação. Ele colocou porque, disse depois, não conseguia tirar da cabeça. Gustavo Lima carregava uma picareta de gelo no dia em que subiu. O dossiê de 1994 descreve a última transmissão confirmada de Gustavo às 17h52 do dia 11 de outubro, avisando que via algo se movendo entre os pinheiros acima da linha de repetidores. Algo que, segundo seu próprio relatório de rádio transcrito naquela noite pelo operador de turno, não se movia como um animal nem como uma pessoa.
Depois disso, silêncio. O operador que atendeu aquela última chamada se chamava Antônio Ferreira e morreu em 2011, sem nunca mais ter voltado a trabalhar na montanha. Antônio deixou o posto apenas 2 meses depois daquela noite. Na entrevista de saída, que ficou arquivada, disse que já não conseguia mais sentar na frente daquele rádio sem ouvir, ao fundo, algo que soava quase como uma respiração entrecortada logo antes do sinal cortar completamente. Ninguém em 1994 tinha como gravar e analisar isso com detalhe. 30 anos depois, com o equipamento que Marcos encontrou, sim, Marcos não conhecia essa história completa quando encontrou o transmissor. Aprendeu aos poucos, nos dias seguintes, conversando com gente que trabalha há décadas no parque e que prefere não repetir o que sabe diante de um gravador. O que ele sabia, desde o primeiro momento, é que seu trabalho nunca lhe havia colocado algo morno nas mãos que deveria estar frio há 30 anos. Até a sexta-feira daquela semana, 2 guardas-parque a mais reportaram ter ouvido, à noite, um golpe metálico repetido que vinha da direção da antiga caseta. Um lugar que desde o incêndio de 1994 ficou só como uma base de concreto. Nenhum dos 2 subiu para verificar de madrugada. Os 2 coincidem em algo que nenhum mencionou ao outro antes de serem entrevistados separadamente. O golpe parava exatamente quando um deles acendia uma lanterna naquela direção. Um deles, o mais jovem, se animou a se aproximar uma segunda noite, já com um reforço. Chegou até os restos da base de concreto, iluminou cada canto com a lanterna e não encontrou nada fora do lugar, nem ferramenta, nem pegada na terra úmida. O único que anotou em seu relatório, quase como se desculpando por escrever, é que o ar ali, exatamente naquele ponto, cheirava a metal quente, como ferro recém-soldado, sem que houvesse nenhum ferro à vista. A 300 quilômetros dali, no Parque Nacional El Chico, em Hidalgo, uma história diferente começa a se desenrolar em 2021, sem que ninguém naquele momento a conectasse com Marcos nem com seu transmissor. Daniel Costa, 29 anos, entrou no parque na manhã de 3 de novembro pela Zona das Monjas, com a intenção de acampar 2 noites e descer no dia 5. Não desceu. Sua caminhonete continuava no estacionamento, com as chaves ligadas, quando um guarda-parque a encontrou ao meio-dia do dia 6. A busca foi liderada pelo comandante de Proteção Civil Municipal, Henrique Silva, que conhece aquela floresta de pinho e oyamel desde criança. Henrique organizou 3 brigadas e um drone, e na tarde do segundo dia, encontrou a mochila de Daniel pendurada em um galho, a pouca altura, em uma trilha que já haviam revistado naquela mesma manhã. Está pendurada com cuidado, não caída, reportou Henrique pelo rádio à base, agachando-se para ver melhor sem tocar ainda. Alguém colocou ali. Não se enganchou sozinha com o vento, isso eu posso garantir. Dentro, quase tudo o que Daniel levou. A barraca, o kit de primeiros socorros, um caderno onde anotava suas rotas. O que não deveria estar ali é um cantil cheio até em cima de água limpa, com data de envase de apenas 2 dias antes, de uma marca que nenhum estabelecimento perto do parque vende. Henrique revisou o caderno de Daniel procurando alguma pista de para onde ele tinha se desviado. Encontrou uma entrada datada de 4 de novembro, um dia depois de Daniel já deveria estar perdido, com letra que coincide com a dele em cada traço. A entrada descreve, com calma, uma trilha que não aparece em nenhum mapa oficial do parque e termina com uma frase que Henrique leu 2 vezes antes de fechar o caderno. Anota que algo o está esperando no final e que já não vale a pena continuar escrevendo, porque quando alguém ler isso, ele já saberá se tinha razão. Como alguém escreve uma entrada de diário um dia depois de seu último sinal de vida confirmado? Isso ficou sem resposta por meses. O que a promotoria de Hidalgo conseguiu confirmar, depois de mandar a mochila para análise, é que as fibras da alça com que ficou pendurada no galho não mostram desgaste por intempérie, apesar de, segundo o laudo forense, ter passado pelo menos 3 dias exposta ao clima de novembro na montanha. O perito que assinou aquele parecer adiciona, quase como nota pessoal no final do documento, algo que não costuma aparecer nesse tipo de relatório, que em 15 anos de carreira nunca tinha visto uma alça de nylon, exposta à intempérie daquela zona naquela temporada, sem um único sinal de descoloração por umidade ou sol. Para então já havia uma segunda mochila reportada, a de um excursionista que entrou só 2 semanas depois, por uma rota diferente, e que desceu por conta própria, mas sem poder explicar como amanheceu com a mochila vazia de comida e cheia. Em vez disso, de pinhas de oyamel acomodadas em fileiras perfeitas dentro do bolso principal. Eu não as coloquei ali, disse ao guarda-parque que lavrou o boletim,
ainda com as botas na mão, sem terminar de amarrar os cadarços. E não me lembro de ter tirado as botas. Acordei e elas já estavam fora da barraca, uma ao lado da outra, apontando para a montanha. O Parque El Chico, segundo os registros do próprio Sistema de Áreas Naturais, teve 7 desaparecimentos reportados desde 1965. 4 foram resolvidos com o corpo encontrado em menos de uma semana. Os outros 3 nunca foram fechados. Destes 3, o mais antigo é de 1978. Um casal de recém-casados que acampou uma única noite e do qual só se recuperou, dias depois, a barraca perfeitamente armada, sem uma única coisa dentro, em um ponto da floresta que não aparecia marcado em nenhum mapa da época. O dossiê daquele casal, microfilmado em algum momento dos anos 90, também menciona, em uma nota à margem escrita à mão, algo encontrado cravado em um dos postes da barraca que o oficial de então descreveu apenas como uma marca estranha, como 3 risquinhos. Henrique, quando se aposentou em 2023, confidenciou a um jornalista local algo que não aparece em nenhum dossiê oficial. Diz que em 31 anos de trabalho naquela montanha, a única coisa que de verdade lhe tirou o sono não foi nenhum corpo. Foi aquele cantil cheio, uma manhã fria de novembro, pesando em sua mão como se alguém o tivesse deixado ali apenas 1 minuto antes de ele chegar. O que Henrique também nunca soube é que, na base do cantil, gravadas com algo afiado, havia 3 riscos curtos, paralelos, inclinados para a esquerda. O laboratório da promotoria os registrou como dano acidental de transporte e arquivou a foto sem mais comentário. Aquela fotografia, anos depois, acabaria sobre a mesma mesa, onde Paula Rodrigues, arquivista do Sistema Nacional de Áreas Naturais Protegidas, começaria a fazer uma pergunta que ninguém antes dela se incomodou em fazer em voz alta. Paula não buscava um padrão. Buscava, em 2024, completar um inventário digital de relatórios de incidente dos últimos 60 anos, um trabalho administrativo chato que lhe foi atribuído como parte da digitalização de arquivos do Parque do Nevado de Toluca. Lá, no Nevado de Toluca, havia outra história aberta desde 2019, e foi ela quem a fez parar. A estação meteorológica automática do parque, instalada a 4.200 metros, registra cada movimento próximo através de um sensor de presença que normalmente só detecta veados, ou na temporada, algum excursionista desatento. Em janeiro de 2019, durante uma semana em que o parque esteve fechado ao público por nevascas, e a única pessoa com acesso era a encarregada da estação, Laura Mendes, o sensor marcou 43 ativações noturnas. Laura não saiu da cabana aquelas noites. O parque inteiro estava sob 30 centímetros de neve fresca, sem pegadas de nenhum tipo ao redor da estação, segundo confirma ela mesma e segundo confirma também a revisão que fez ao amanhecer um colega que chegou para revezá-la. O que encontraram, ao revisar as fotografias automáticas que o sensor tira toda vez que se ativa, foram 43 imagens em branco. Não há neve removida. Não há nada no enquadramento. Só em 3 daquelas 43 fotos aparece, no canto inferior, o que o relatório oficial descreve como uma mancha escura alongada, de bordas irregulares, que nenhum técnico conseguiu identificar como falha de câmera, sombra ou animal. Laura guardou aquelas 3 fotos em seu celular pessoal durante anos, sem mostrá-las a ninguém do sistema de parques, porque, segundo confessou depois a Paula por telefone, tinha medo que a mandassem para avaliação psicológica antes de qualquer investigação de verdade. Não contei a ninguém do parque porque não queria que pensassem que estou louca. Conta Laura a Paula, quase em sussurro, como se ainda temesse que alguém mais estivesse ouvindo a ligação. Mas guardei as 3 fotos. Já as vi mais vezes do que gostaria de admitir, especialmente à noite, quando não consigo dormir. Laura pediu transferência para uma estação de menor altitude, apenas 6 meses depois daquela semana de neve, sem nunca dar uma razão oficial em sua solicitação. Na entrevista interna que lhe fizeram antes de aprovar a mudança, alguém anotou, sem aprofundar mais, que a encarregada parecia visivelmente desconfortável ao falar de seu turno anterior. Essa frase é o único que resta por escrito sobre o tema em seu dossiê de trabalho. A mancha, ampliada, tem em uma de suas bordas algo que parece, embora ninguém do relatório oficial escreva assim, 3 linhas paralelas mais escuras que o resto, inclinadas no mesmo ângulo. Paula, sentada frente ao seu computador em 2024, com 3 dossiês diferentes abertos na tela, um de Cumbres de Monterrey, um de El Chico e um do Nevado de Toluca, faz o que nenhum investigador de campo tinha tido tempo nem incumbência de fazer. Compara as fotografias das marcas, uma ao lado da outra.
Coincidem, não de forma parecida. Coincidem no ângulo exato, na separação entre riscos, na profundidade do corte. Sua primeira hipótese é a mais razoável. Alguém dentro do próprio sistema de parques, algum guarda florestal com muito tempo livre e um senso de humor sombrio, vem deixando aquela marca como uma piada macabra que se repete de geração em geração, passada de boca em boca entre o pessoal de campo durante 30 anos. Conta para um colega de escritório, quase brincando, enquanto toma um café no corredor, com certeza é algum velho da montanha que se aborrece. Ou alguém que copiou de outro e assim foi passando, diz o colega, sem levantar muito os olhos de sua própria mesa. 30 anos não é nada para essas coisas, Paula. As pessoas se aborrecem e inventam tradições estranhas. Para Paula a explicação bastou naquela tarde. Fecha as 3 pastas, desliga o computador e vai para casa convencida de que na segunda-feira vai escrever um relatório breve sobre coincidências administrativas sem maior importância. Aquela hipótese durou até a segunda-feira, quando encontrou, quase por acidente, um quarto dossiê, este de 1942, de um guarda florestal desaparecido no então recém-criado Parque Nacional Constituição de 1857, na Baja Califórnia, perto do que hoje todos conhecem simplesmente como La Rumorosa. O relatório, escrito à máquina, com a tinta já quase ilegível nas bordas, descreve o achado de uma vara de madeira com 3 marcas idênticas, encontrada junto ao último acampamento conhecido do guarda florestal. 1942. Ninguém dos envolvidos nos casos posteriores havia nascido ainda. Paula ficou olhando aquela data mais tempo do que admite depois frente aos colegas. O que tinha planejado como uma brincadeira de escritório, uma coincidência curiosa para comentar no chat do trabalho, se transforma em algo que já não se explica com um guarda florestal brincalhão, porque nenhum brincalhão vive 80 anos repetindo o mesmo gesto em lugares onde jamais pôs o pé. O que conecta esses casos não tem nome nem rosto próprio. É uma marca repetida que aparece exatamente onde algo se perde, se recupera ou volta de uma forma que o papel oficial nunca consegue explicar, nem no como nem no quem. La Rumorosa, onde aparece o dossiê mais antigo de todos, tem fama própria desde muito antes de Paula encontrar aquela pasta. A rodovia federal que cruza o parque acumulou, em depoimentos de motoristas durante décadas, histórias de figuras que caminham pelo acostamento em trechos onde não há nenhum povoado há quilômetros, e de rádios de patrulha que captam transmissões que ninguém enviou. O oficial Eduardo Vargas, da Polícia Rodoviária Estadual, faz seu percurso noturno habitual por aquele trecho na madrugada de 22 de fevereiro de 2022, por volta das 2h47, quando faz seu check de rotina pelo rádio. Pede confirmação de turno à base, como faz a cada hora desde que começou sua carreira. Base, aqui unidade 14, confirmando o turno. Muda, diz Vargas, mecanicamente, como tinha dito centenas de vezes em 15 anos de serviço. A resposta demora mais do normal para chegar. Quando chega, não soa como a operadora de sempre. 14, confirmado. Ainda falta para o seu descanso, não é? Responde uma voz cansada, com a mesma cadência que usaria qualquer colega no final de um turno longo. Vargas não tinha feito aquela pergunta em voz alta pelo rádio. Pensou, apenas, olhando o relógio do painel enquanto esperava o confirmado de rotina. O que demora em notar, porque no começo atribui a uma má sintonia, é que a voz que lhe respondeu usou um indicativo que ele não reconhece. Quando chega à base aquela madrugada e o busca no sistema, encontra que aquele indicativo foi retirado em 1989, depois que o oficial que o usava morreu em um acidente naquele mesmo trecho de rodovia. A gravação da base, revisada depois por seus superiores, confirma que a transmissão de resposta existe, que dura 3 segundos, e que em nenhum momento Vargas ativou seu próprio rádio para fazer aquela pergunta em voz alta. A pergunta, segundo sua própria declaração, só a pensou. Como alguém responde uma pergunta que ninguém fez pelo rádio? Isso é o que ninguém na corporação consegue explicar a Vargas, e é também o que o faz pedir, semanas depois, que o troquem de turno e de trecho. O que a base encontra, ao revisar o dossiê do oficial falecido em 1989, é que entre seus pertences pessoais, devolvidos à família na ocasião, havia um caderno com anotações de turno. A família o conservou sem saber bem por que durante mais de 30 anos, até que um sobrinho, ao saber por acaso do caso de Vargas em 2022, decide entregá-lo à corporação. Na última página daquele caderno, datada da noite de sua morte, o oficial anotou a hora exata de seu último cheque de rotina. Às 2h47, a mesma hora, 33 anos depois, em que Vargas faria o seu.
E na margem daquela mesma página, apertadas, quase, sem espaço, estão as 3 riscos. Para este ponto do caso, alguém dentro da corporação começa a perguntar em voz baixa se todos esses relatórios, repartidos em parques que não têm administração em comum nem pessoal compartilhado, poderiam estar relacionados com algo que nem Paula nem ninguém mais se atreve ainda a nomear em um documento oficial. Naquela mesma semana, sem que ninguém na corporação soubesse ainda, um vídeo vai começar a circular nas redes sociais desde um parque a mais de 1.400 quilômetros dali. E vai terminar, meses depois, sobre a mesma mesa onde Paula guarda suas 14 fotografias. A quarta incógnita que fica aberta depois disso vai além do que respondeu aquela noite no rádio. Tem a ver com o odômetro da patrulha de Vargas, que no final de seu turno marca 4 quilômetros a mais dos que sua rota deveria somar naquela madrugada, segundo os próprios registros de manutenção do veículo. 4 quilômetros que o GPS, segundo aquele mesmo registro, simplesmente não conseguiu marcar em nenhum trecho do trajeto. Enquanto isso é investigado na Baja Califórnia, em Chihuahua, dentro do Parque Nacional Cascada de Basaxiachic, um casal de turistas vive algo que, ao subir nas redes sociais sem pensar 2 vezes, termina chegando até Paula, por um caminho que ela mesma descreve depois como puro acaso. Carla e Marcelo chegam ao Mirante Alto da Cachoeira na tarde de 14 de julho de 2023, perto das 6, quando a luz começa a baixar e quase não fica mais ninguém na trilha. Tiraram várias fotos do salto d'água, a segunda queda livre mais alta do país, e descem satisfeitos, sem notar nada estranho no momento. É Carla, naquela mesma noite, revisando as fotos no celular antes de dormir. Quem percebe algo que a faz sentar de golpe na cama. Em 3 das fotografias, tiradas com segundos de diferença do mesmo ponto do mirante, aparece uma figura de pé exatamente na beira do penhasco, do lado contrário ao que eles estavam parados, em um lugar onde a mureta de proteção torna praticamente impossível se sustentar. Marcelo, olha isso, diz Carla, aproximando o celular sem soltá-lo por completo. Quem é esse que está aí? Marcelo amplia a imagem com os dedos antes de responder, ainda meio dormindo. Aí não tinha ninguém. Eu estive olhando exatamente para lá o tempo todo que tiramos as fotos, diz, sem tirar os olhos da tela, e, olha, as outras 2. Está exatamente no mesmo lugar, na mesma posição. Nas fotos não há mais ninguém no mirante. Eles 2 eram, segundo confirma depois o registro de acesso do parque, os únicos visitantes que restavam naquela zona naquela hora. Marcelo, ao revisar as fotos com mais calma, nota algo que Carla não tinha visto. A figura, nas 3 imagens, está exatamente na mesma posição, com as mesmas dobras de roupa, sem nenhuma mudança entre uma foto e a seguinte, apesar de entre a primeira e a última terem passado quase 20 segundos. Uma pessoa real, parada naquela beira durante 20 segundos, se move, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja para respirar. Carla amplia a foto até onde o celular permite. A figura, borrada pela distância, parece vestir algo escuro, sem que se distinga se é uma jaqueta de montanha ou uma capa longa de tecido. Não tem rosto que se possa reconhecer. Só um oval mais claro onde deveria estar o rosto, voltado para a água, nunca para eles. Você teria continuado fotografando aquela cachoeira se tivesse visto isso do mirante, ao vivo, sem tela no meio? O parque, ao receber a denúncia, manda revisar as câmeras de contagem da trilha, instaladas para fins puramente estatísticos. A contagem daquela tarde, segundo o relatório que entrega à administração, registra Carla e Marcelo entrando e saindo, e mais ninguém, em nenhum momento, dentro da faixa horária que cobrem as fotografias. O primeiro administrador que atende o caso tenta fechá-lo rápido. Explica que pode ter sido um reflexo na lente, uma sombra de nuvem, qualquer coisa menos o que eles estão pensando. Carla insiste em que lhe mostrem a contagem completa, não só o resumo, e aí é onde aparece algo que o administrador não tinha revisado antes de fazer aquela promessa tão segura. O sensor de contagem, naquele mesmo dia, registrou uma terceira passagem pelo torniquete de entrada minutos antes do casal chegar, sem que nenhuma câmera de circuito fechado o tenha captado entrando nem saindo depois. O que o relatório não inclui, porque ninguém no parque se lembrou de procurar ainda, é se alguma vez antes se reportou algo parecido naquele mesmo mirante. Paula, quando chega esta história às suas mãos meses depois, através de um colega que viu o vídeo viral, busca nos arquivos de Basaxiachic e encontra uma nota breve de 1998, quase esquecida, sobre um grupo de excursionistas que reportou ter visto, naquele mesmo ponto exato do cânion, uma figura de pé que não respondeu quando gritaram.
Naquela nota de 1998, arquivada sem maior segmento, alguém anotou à margem, com a mesma letra do oficial que recebeu o relatório, 3 riscos paralelos, a mesma inclinação, o mesmo espaço entre eles. Paula, para então, já não tem nenhuma dúvida razoável de que está olhando algo que se repete há pelo menos 8 décadas, em parques que não compartilham nem administração, nem pessoal, nem proximidade geográfica, sem que nenhuma instituição do país tenha juntado nunca esses dossiês em um mesmo lugar antes dela. O que ela tem, em troca, são mais perguntas do que quando começou. Por que a marca aparece sempre depois do fato e nunca antes? Por que alguns objetos voltam intactos e outros, como o corpo de Gustavo Lima, não voltam nunca? Por que a frequência desses relatórios, segundo sua própria contagem, vem aumentando desde 2018? Exatamente quando vários parques começaram a digitalizar e interconectar seus sistemas de câmeras e sensores pela primeira vez na história. Estava isso acontecendo sempre, sem que ninguém tivesse a tecnologia para registrá-lo? Ou começou a acontecer exatamente quando começamos a ter forma de vê-lo? Paula entregou seu relatório interno em abril de 2024. A resposta oficial do Sistema de Áreas Naturais Protegidas foi arquivar o documento sob a categoria de coincidências estatísticas não conclusivas, sem abrir uma investigação formal entre instituições diferentes. Gustavo Lima continua, nos registros, como desaparecido. Daniel Costa continua, nos registros, como desaparecido. O guarda florestal de 1942, cujo nome o dossiê original nunca chegou a consignar com clareza pelo deterioro do papel, continua sem nome. O que existe, guardado agora em uma única pasta digital que Paula Rodrigues mantém fora dos servidores oficiais do sistema, são 14 fotografias de 14 objetos, lugares e páginas diferentes, repartidos em 5 parques nacionais e 82 anos, com a mesma marca exata talhada ou escrita em cada um. Paula continua trabalhando no Sistema de Áreas Naturais Protegidas. Continua, também, revisando dossiês antigos em seu tempo livre, sem que ninguém em seu escritório lhe tenha pedido. Diz que já perdeu a conta de quantas vezes repassou aquelas 14 fotografias, buscando algo que lhe tenha escapado, algum detalhe a mais, algum padrão dentro do padrão. Segundo seus próprios cálculos, pelo menos outros 11 parques nacionais do país, cujos arquivos de incidentes anteriores a 1990 nunca foram digitalizados por completo. Caixas inteiras de papel, guardadas em depósitos regionais, que ninguém teve tempo nem orçamento para revisar página por página. Paula não pôde ir àqueles depósitos ainda, mas já pediu permissão para fazê-lo. Ninguém, até onde se sabe, voltou a ver o rosto de quem a deixa. Se alguma vez você caminha por uma trilha de montanha alta neste país e encontra 3 riscos curtos talhados em algo que não deveria ter nenhuma marca em cima, já sabe que não é o primeiro a encontrá-los e provavelmente também não será o último. Esta narrativa reconstrói dinâmicas documentadas em arquivos reais de incidentes em áreas naturais protegidas do México, mas os casos, nomes, datas exatas e pessoas aqui descritos são fictícios e foram criados com fins narrativos. Nenhuma parte deste vídeo deve ser interpretada como um relatório verificado de fatos reais.